alguns sinais de que você pode melhorar o seu grau de autoconhecimento e com isso ter uma vida com mais satisfação, com um sentimento maior de plenitude e de honestidade em relação a você mesmo e as pessoas também. Bem-vindos, bom dia, esse é o tema da live. Vamos então começar aqui o nosso papo. Vai aproveitando para respirar, soltar os seus ombros. Quantas vezes a gente para fazer isso, né? Para ter aí um momento de... Que bom! Para ter um momento de somente ser, né? A gente está sempre fazendo. Quando é que a gente para aí só para ser, né? Para ser quem a gente é, para existir, né? Sentir o nosso corpo, perceber a nossa respiração. É muito curioso, né, que muitas pessoas não sabem respirar muito bem, né? A gente respira aí por uma questão fisiológica de necessidade, mas se você para observar a sua respiração, é aí que você percebe, né, como é que tá esse movimento aí no seu corpo, como é que tá esse processo do respirar para você. Porque a gente faz isso também de uma forma automática, né? Instintiva. Então, quando a gente para olhar para isso com esse propósito, né? Sentir a nossa respiração, fechar os olhos, sentir o nosso corpo. E a gente se permite apenas ser, apenas respirar naquele momento. A gente começa a entrar em contato. Um contato mais profundo com a gente, né? Um contato que nos permite esse olhar para dentro e que nos permite desacelerar, né? Internamente e externamente. E isso é tão importante, eu falo muito sobre esse assunto também, porque por muitos anos eu não vivi assim, né? Eu vivi de uma outra maneira e eu vejo que tudo tem seu aprendizado, mas que fazer esse tipo de movimento, né, justamente do não fazer, também tem seu valor, né? Então, não estou dizendo aqui para você passar o dia todo, passar uma boa parte da manhã, mas assim, tirar alguns minutinhos ali de conexão com você mesmo, com a fonte, né, com aquilo que você acredita e se perceber, né? Porque você vai ver que o seu dia, né, a tua intuição, ela vai sendo ativada, ela vai vindo à tona, né? Muitas vezes as pessoas acham que ser intuitivo é um privilégio, né, de algumas pessoas, mas no fundo todos nós somos intuitivos, né? Todos nós temos essa característica dos sentidos psíquicos, né? E assim como nós temos os nossos sentidos físicos, da visão, da audição, né, do tato, do paladar, enfim, assim como nós temos os sentidos físicos, nós temos também sentidos psíquicos, mas o que acontece é que algumas pessoas olham para isso e procuram desenvolver isso e outras pessoas acabam não dando muita importância, né? Por falta às vezes de estímulo, né? De compreensão, de clareza sobre a importância disso, né? Inclusive isso já foi muito mais forte, né, em outros momentos da nossa existência como seres humanos, mas isso também foi sendo abafado, né? Foi sendo abafado porque não é interessante para algumas, digamos assim, para algumas camadas que a gente se conecte com essa parte mais intuitiva, né, mais instintiva de nós mesmos, porque isso nos traz um poder muito grande, né? E como, infelizmente, na nossa sociedade a gente vive esse processo de um estado praticamente de guerra, né? Eu vejo que existem razões, né, pelas quais não se quer que as pessoas desenvolvam esses sentidos e se conectem, justamente porque isso dá muito poder, isso dá muita força. Então cabe a nós, né, termos essa percepção para buscar isso, para buscar ativar isso dentro de nós, né, pelos ganhos que isso tem. Mas a gente pode falar disso num outro momento, porque tem muita coisa aqui que a gente poderia conversar.
E hoje o nosso tema é continuar o assunto do autoconhecimento e alguns sinais de que você pode melhorar o seu grau de autoconhecimento, né? Desenvolver mais isso. E assim, gente, sempre é possível melhorar, né? Sempre é possível, enquanto a gente está vivo, enquanto a gente está vivendo, a gente tem coisas para aprender, para conhecer sobre nós mesmos, né? Então esse é um processo constante. Mas aqui eu quero trazer alguns elementos, alguns sintomas que talvez tornem isso mais palpável, né, para algumas pessoas, da importância disso. Eu brinco que assim, é como se fosse um navio de cruzeiro. Você vai lá fazer um cruzeiro e tudo bem, tem a pessoa que vai fazer esse cruzeiro sem conhecer direito o navio, sem conhecer direito o que está incluído no pacote, né, da viagem que ela comprou, e ela vai passar pela viagem de uma forma, né? E tem a pessoa que conhece o navio, né? Sabe o que tem ali de bom para fazer, o que o navio oferece, quais são as potencialidades, né? E também o que fazer quando tiver ali de repente um enjoo, né? Ou uma situação ali de ondas mais fortes, como lidar com isso, né? Então essas duas pessoas, elas vão passar pela experiência de fazer o cruzeiro, né? Porém, a pessoa que tem esse conhecimento maior sobre o navio, ela vai passar de uma forma diferente, né? E assim, é um exemplo falando assim, grosso modo, mas é justamente para falar sobre como faz diferença, né? Quando a gente tem os recursos, quando a gente conhece os nossos próprios recursos internos e externos, né? Os nossos recursos da nossa essência divina, né? Da nossa essência espiritual, da nossa essência crística e da nossa bondade, né? E também as nossas habilidades aqui nessa roupagem, nessa vida que a gente está vivendo, né? Com esse corpo, com esse nome, com esse CPF, com essa família, com esses amigos, né? Quais são as tuas habilidades aqui como você, eu como Camila, você como você, né? Então a vida fica diferente. Então eu quero primeiro só retomar rapidamente os 4 primeiros sintomas que a gente falou na live passada. Sinais, né, de que você está com um grau de autoconhecimento baixo, né, e que você pode melhorar e ter uma vida com mais satisfação, como eu falei no início. Então, o primeiro é o sentimento de desconexão, né, um sentimento de que você está distante de você mesmo, que às vezes você quer parecer uma pessoa forte, mas no fundo, quando você está ali com você percebe que não é assim, você percebe que no fundo você está vivendo a partir, né, ou para sustentar uma imagem que no fundo não fala realmente sobre você. Você começa a ter esse sentimento de questionar, né, de se sentir perdido. Isso não é necessariamente ruim, tá? Porque muitas vezes o autoconhecimento começa justamente por aí, quando a gente tem essas sensações, esses sentimentos, né, de estar perdido, de estar confuso, de sentir vazios, né? Então, quando eu falo aqui em sintomas ou sinais, não são necessariamente coisas ruins, mas a gente pode ver sempre como uma sinalização de para onde a gente pode olhar, né? Então, esse é o primeiro, uma sensação de não pertencimento ao lugar que você trabalha, ao lugar que você tá, a família, aqueles círculos de amigos, né? E mesmo da vida, né? Uma falta de pertencimento e de se colocar nesse lugar que você pode ocupar na sua própria vida, né? Então esse é o primeiro sinal. O segundo é uma dificuldade de lidar com as emoções, né? Principalmente por falta de reconhecer as suas emoções. Então, quando a gente não desenvolve o autoconhecimento, quando a gente não olha para isso, a gente não é capaz muitas vezes de... Não é que a gente não é capaz, mas a gente não está tendo uma percepção sobre o que a gente sente. A gente não está parando para observar aquela emoção, né? Quando ela acontece e acolher, entender que ela está querendo dizer alguma coisa, entender que ela está ali por algum motivo, que ela surgiu por alguma razão e ela está querendo falar algo pra gente. E aí a gente não reconhece isso e não sabe lidar com isso, e não sabe expressar também, né? Nem para nós mesmos e às vezes nem para as pessoas. Então, esse sinal de dificuldade de lidar com as emoções também é
quando você começa a ter ali, né, reações muito fortes, enfim, dificuldades nas suas relações, é um outro sinal. O terceiro é um baixo grau de autoestima, e esse para mim, como eu falei para vocês na live passada, é um dos sinais principais, né? Porque a gente só não gosta da gente quando a gente não se conhece. Então, se você tá com a autoestima baixa, tá muito frágil, tá muito vulnerável a críticas, né? Ou mesmo a elogios, no sentido de que você precisa dos elogios e os elogios fazem uma completa diferença, pode ser que você não se conheça, porque quando você se conhece, essas coisas elas têm menos força, menos importância, né? Porque você sabe quem você é. E quando eu digo sabe quem você é, como eu falei, é claro que a gente sempre pode descobrir mais sobre a gente e a vida tá aí para isso também, né? A vida está aí para isso principalmente, né? Pra gente se descobrir dentro dessa trajetória. Então é algo constante, mas quando você tá com graus muito baixos de autoestima, é um sinal de que você pode melhorar o seu autoconhecimento, você pode olhar mais para você para desenvolver isso, tá? E padrões de comportamento destrutivos, né? Hábitos que você se acostumou a ter e colocou isso, estabeleceu isso como uma rotina sem nem perceber, através de recompensas que são ruins. Então, bebida, excesso de comida, excesso de doces, ir para lugares que no fundo não te fazem bem, não contribuem para o teu hábito ali de rotina, né? Para o teu trabalho, para o teu bem-estar, mas você faz por não ter essa autopercepção e esse autoconhecimento, né? Sobre o que te prejudica e o que te eleva. Então esses foram os 4 sinais que a gente falou na live passada. E hoje a gente vai começar falando do 5º sinal, do 5º sintoma, que é a dificuldade em estabelecer limites, né? E o que é isso? Quando a gente não tem conhecimento sobre quais são os nossos limites, dificilmente a gente vai conseguir expressar esses limites para as outras pessoas, para o mundo, né? Principalmente porque, assim como no caso das emoções, aqui a gente não sabe quais são esses limites, por falta de autoconhecimento. Então você não sabe até onde você pode ir de uma forma saudável. Então muitas vezes é aquela pessoa que está ali, dando, oferecendo, resolvendo as coisas para os outros, né? Cuidando das outras pessoas, mas de uma forma que é excessiva, no sentido de que passa dos limites saudáveis para ela, sabe? Então, é aquela pessoa que vira e mexe se vê sobrecarregada, exausta, né? Porque ela não conhece os próprios limites, ela não compreende que ela pode ir até um certo ponto, e aí isso é saudável, no ajudar, no fazer pelo outro, né? E a gente, quando tá assim, a gente acha que a gente tem que atender todo mundo, que a gente não pode falar não, né? Então a pessoa às vezes precisa de algo que não tem nada a ver com o seu dia, às vezes uma carona, né? Uma carona entre aspas, a pessoa pede para você levá-la de um lugar para o outro que não tem nada a ver com o teu trajeto, com a tua rotina, e você tá com 1000 coisas para fazer, 1000 coisas para cuidar dentro da tua própria família, mas você não se sente no direito de falar não, né? Você não consegue ser honesto nem com você mesmo, nem com outra pessoa, porque você tem dentro de você uma sensação de obrigação para com os outros o tempo todo, né? Então, gente, não tô dizendo aqui, claro, pra gente não fazer coisas pelas pessoas, pra gente ser egoísta, né? Não é nesse sentido, mas é no sentido de que é saudável auxiliar, né? Quando isso tá dentro daquilo que a gente é capaz de oferecer. A gente não consegue oferecer aquilo que a gente não tem. Então, mesmo energeticamente, quando a gente começa a querer oferecer além daquilo que a gente tem de energia, você está tirando de você. Isso não é bom nem para você e nem para a pessoa que vai receber, sabe? Então, esse é um sinal de falta de autoconhecimento também. Você não percebeu os seus limites, então começa a olhar para isso. Começa a olhar também para conseguir entender que é possível. Em alguns momentos é até recomendável que você seja honesto, né, com a pessoa, com você, e assuma que naquele momento não dá, né? Eu demorei muito, então eu trago aqui muitas coisas também que são aprendizados para mim, que eu ainda estou aprendendo, né?
Mas muitas vezes a gente pode falar disso também, né? Essa questão da origem. Qual que é a origem disso? Do ser boazinha, né? Do querer ser a linda, que tá ali sempre disponível, né? Tem suas razões também, tá? Então, cuidado com isso, porque às vezes você tá ali oferecendo, você acaba se sentindo ressentida, né? Por fazer, não querendo fazer, né? E aí isso não é legal para aquela relação, né? Tua com aquela pessoa. Então esse foi o quinto sinal, o quinto sintoma. Me contem aqui, né, enquanto eu vou falando, se vocês se identificam, como é que é isso para vocês, se faz sentido, tá? O sexto é o de insatisfação pessoal e profissional. E aqui eu tô falando realmente de uma insatisfação persistente, né? É claro que em alguns momentos a gente tem essas sensações de insatisfação, né? De não ver muita graça nas coisas, mas quando isso é algo que está sendo uma constante, aí é algo para olhar, né? Então você não se interessa quase por nenhuma conversa, nenhum assunto, você já não tem mais sonhos, planos, né? Você tá meio que empurrando a vida com a barriga, né? Então tem algo aí para olhar quando a gente está nesse ponto, porque a vida não é para ser sobre esse lugar de insatisfação. A vida é um presente, né? Então se a gente não tá vendo dessa forma, a gente pode melhorar o nosso autoconhecimento, pode compreender por que tá desse jeito, né? E aí eu até falei na semana passada, né, que às vezes a pessoa acha que tem que mudar de trabalho, mas ela no fundo é uma questão interna, e que se ela não olha para essa questão e não resolve essa questão internamente, ela muda de trabalho e leva consigo aquela questão, né, que é interna. Então o outro trabalho também não vai ser legal, não vai fazer bem. Aqui eu tô falando de uma situação diferente, né? Tô falando de uma situação em que a pessoa realmente percebe que ela tá insatisfeita, que aquilo não tá trazendo realização, não tá trazendo satisfação. Então realmente é algo para ser olhado, né? Então esse é o sexto sinal, né, de baixo grau de autoconhecimento, uma insatisfação pessoal e profissional constantes. E aí, conforme você vai se conhecendo, você vai conseguindo identificar aquilo que você gosta, identificar o que faz bem para você, como é a rotina que você quer ter, né? E com isso, você vai conseguindo também perceber qual o caminho, para onde você deve ir para construir isso, né? Para construir um caminho que seja mais autêntico, né? Dentro daquilo que faz sentido para você, onde você possa explorar outras oportunidades e tomar decisões que estejam de fato alinhadas com aqueles que são os teus objetivos, né? E não o das outras pessoas. Então tem muita gente que às vezes faz coisas porque os pais achavam que a pessoa tinha que fazer daquele jeito, ou porque todos os amigos estavam indo por um caminho, a sociedade considera que aquilo dá status, e às vezes para a pessoa não é nada disso, né? Só que a pessoa não se conhece para perceber, então ela vai por esse caminho achando que aquilo é bom para ela também, só que traz insatisfação. Então aí é a hora de olhar para si mesmo, olhar para dentro, para compreender isso, para assumir isso, né? E começar a explorar outras direções. O sétimo caminho, o sétimo sintoma, né, ou sinal de baixo grau de autoconhecimento, é uma dificuldade em tomar decisões. E assim, tomar decisões não é uma coisa super fácil, né? Sempre. Então, eu falo porque assim, aqui eu tô falando de coisas que eu vejo que são palpáveis, né, para trazer para o dia a dia, para trazer para nossa vida concreta. Mas é claro que tomar decisões não é uma coisa super fácil dependendo da decisão, né? Mas quando a pessoa ela tá sempre com dificuldade por falta de clareza, ela nem sabe o que ela quer, ela nem sabe o que ela gosta. Então assim, você tem às vezes tempo livre, você nem sabe o que fazer com aquele tempo. Você nem sabe o que você quer comer, o que você quer sentir, sabe? E assim, gente, a decisão ela não vem da mente. E esse é um erro que muitas vezes a gente comete, né? De querer tomar as decisões baseadas em muita análise, em muito raciocínio lógico. Eu já fui muito essa pessoa, até hoje escorrego, de querer tomar certas decisões com base em prós e contra, com base em lógica.
E não necessariamente as decisões tomadas assim, por esses parâmetros, são as decisões que vão nos levar para um lugar de satisfação real, sabe? Porque a decisão, no fundo, ela vem do coração. Ela vem do coração, ela vem de dentro. Ela, muitas vezes, é o corpo que sabe. Então tem um exercício que eu aprendi que é muito interessante de perguntar para o corpo, sabe? Fechar os seus olhos e perguntar: corpo, o que você quer? Do que você precisa nesse momento? E ver o que teu corpo te diz, sabe? Ver o que teu corpo quer comer, do que ele precisa naquele momento, o que ele está com vontade. Então você vê que são coisas simples, mas quantas vezes a gente faz isso, né? Quantas vezes a gente se conecta com esse lugar do interior ou do nosso corpo para tomar decisões, né? Muitas vezes a gente nem pensa assim, a gente nem para observar, né? Pensar a gente pensa muito, mas muitas vezes a gente não para observar, para sentir. A decisão é muito sobre o sentir. Então, desde que eu percebi isso, né? Eu percebi a força disso. Eu venho procurando exercitar isso, sabe? Porque era algo que eu fazia muito pouco. Eu não sabia direito o que era isso. Eu não sabia direito fazer isso. Eu simplesmente ia fazendo, enfim. Não tinha esse contato, sabe? Mais profundo comigo. Então, próxima vez que você for tomar uma decisão, procura fazer esse exercício, sabe? Procura ter esse contato com você mais íntimo, mais profundo, para sentir o que você quer realmente. E isso é um treino. No começo pode ser difícil. No começo pode ser que você fale: poxa, mas meu corpo não fala nada. Não, mas eu fechei os olhos aqui, não veio nada. Não sei, continuo sem saber. Tá tudo bem, sabe? É assim mesmo, porque não é um lugar familiar para você ainda, né? Você não está acostumado a usar esses sentidos dessa maneira para tomar suas decisões. Então, tenha um pouquinho de paciência com você, né? E persista, né? Aqui a gente às vezes acha que persistir é ser teimoso, mas aqui é no sentido de treinar. Tudo a gente pode exercitar, tudo aquilo que a gente quer desenvolver, né? E eu vejo que isso é algo que vale a pena a gente desenvolver, a gente exercitar, esse treino, né, do sentir. E, inclusive, isso vai te trazendo mais perto da tua intuição, que eu falei antes. Então, muitas vezes a gente nem ouve a nossa intuição, a gente nem sabe como fazer isso e a gente não confia, porque a intuição, muitas vezes, ela vai te falar para fazer coisas que não são confortáveis. Não são as coisas que você queria fazer, né? E aí como é que você vai confiar nisso de primeira? Você vai falar: poxa, mas sério que é pra fazer isso? Eu não quero. E aí você vai estranhar, e aí você vai desconfiar da sua intuição. Quando na verdade é esse o treino, né? É esse o treino, mas para isso você tem que estar nesse lugar de mais sutileza, sabe? Para conseguir perceber, para conseguir ouvir e também depois de ouvir, confiar naquela intuição. E aí quando você vai lá e faz o que você entendeu que tinha que fazer, você percebe: não era por isso, agora entendi, né? E aí vai ficando mais claro, e com isso você vai reforçando a sua confiança, né? E melhorando a sua confiança na sua intuição e a sua capacidade de ouvi-la. Então, quando você está com essa dificuldade muito grande de tomar decisões, é um sinal de que você pode olhar mais para você, se conhecer mais, desenvolver isso na sua vida, tá? E o último sinal são os relacionamentos instáveis. Quando a gente tem um baixo grau de autoconhecimento, como eu falei, né? Você mal se reconhece, você mal percebe as suas próprias emoções. Você mal compreende do que você gosta. E aí, gente, relacionamento muitas vezes é sobre afinidade. Só que como é que você vai descobrir as pessoas com quem você tem afinidade?
ou seja, que gostam de coisas parecidas com as que você gosta, se você nem sabe do que você gosta, né? Como é que você vai desenvolver relações que tenham possibilidades maiores de frutificar, né? Vínculos que sejam verdadeiros por afinidade, se você nem sabe quais são os teus interesses, né? As coisas que você poderia ficar horas conversando, as coisas que você gosta de fazer, né? Então muitas vezes você vai para relações e você vai para lugares que não tem nada a ver com você, porque as pessoas estão indo, porque as pessoas estão fazendo. E aí isso acaba gerando, né, relações que são muito superficiais e instáveis também, porque às vezes você não conhece os seus limites de novo, né, os seus valores. Então, isso pode gerar, inclusive, situações de codependência, né? Então, você não consegue ter uma comunicação saudável, um diálogo saudável, porque você não consegue ouvir a você mesmo e expressar as suas emoções. Vocês já perceberam que muitas vezes a gente espera que a pessoa adivinhe o que a gente quer? Que a pessoa adivinhe que a gente não tá bem? A gente fica chateado porque a pessoa, às vezes, que tá ali perto não percebeu certas coisas, né? E em momento algum você falou pra ela, em momento algum você comunicou de que você tinha aquela expectativa, de que você esperava que ela fizesse uma determinada coisa. Em momento algum você deu a chance para que ela soubesse do que você precisa. Você simplesmente criou ali na sua cabeça uma vontade, uma expectativa, né? E você então entende que a pessoa precisa corresponder. E isso é muito complicado, né? Porque aí a gente se frustra, se ressente em relação a outra pessoa, a pessoa não entende nada, e às vezes por falta de conseguir expressar, ou às vezes, gente, tudo isso é muito inconsciente. Você tem isso lá no fundo, lá dentro, uma expectativa, né, de ser tratado de uma determinada maneira, né, de viver de uma determinada maneira, de receber algo, e você nem se dá conta que você tem essa expectativa. E aí você tá ali se frustrando no dia a dia por não receber, mas você nem sabe que é aquilo que você quer, que é aquilo que você gostaria, justamente por falta de autoconhecimento. Então, se nem você sabe, como é que outra pessoa vai saber, não é? Quem já fez isso? Quem nunca fez isso, né? Na verdade, deveria ser a pergunta. Porque a gente faz isso mesmo, né? A gente acha que a outra pessoa, ela precisa saber. Mas assim, isso não é consciente, tá? A gente acha que a pessoa tem que saber porque a gente tem lá dentro essa expectativa. Mas não é uma coisa consciente muitas vezes. O real, o palpável é a sua frustração. É você às vezes de cara feia, de bico, emburrado, né, com a pessoa. Nem você sabe direito por quê você tá frustrado e a pessoa muito menos, né? Então, cuidado com isso, né? Cuidado com essa... Ah lá, eu. Pois não só você, todos nós, né? Todos nós acabamos caindo nessa armadilha. Então, novamente, né? A questão da codependência, por exemplo. Tem pessoas que às vezes querem resolver o problema de todo mundo. Né? A pessoa quer cuidar da vida de todo mundo, quer fazer pelo outro, né? Porque acha que o outro não consegue ou não deixa que eu faça, você vai tomando a frente ali, né? E aí quando você vê, você tá super sobrecarregado, você tá exausto, mas você tá ali fazendo. E no fundo isso gera uma relação de codependência. A pessoa, ela aprendeu que você vai fazer por ela e você aprendeu a fazer por ela. E aí gera essa relação que não é saudável. A codependência não é uma coisa saudável, porque as pessoas estão ali fora dos seus lugares, né? Um tá dando mais do que deveria, recebendo pouco, e o outro tá recebendo muito além e tá dando pouco. E as relações, para serem dignas, elas precisam de reciprocidade. E por que as pessoas fazem isso muitas vezes?
Porque é mais fácil a gente fazer pelo outro, não é? Quando a gente vê, eu ouvi isso numa aula essa semana, a gente vê às vezes um filme, né, uma novela, uma série, enfim, e a gente vê lá o personagem passando por alguma coisa e a gente fala, nossa, mas por que ele não fez isso, gente? Nossa, faz tal coisa. Você fica bravo, né? Porque para você que tá ali como espectador é muito claro o que é para fazer, o que deveria ser feito, né? Igual quando a gente tá vendo um jogo de futebol. A gente fica bravo, faz isso, faz aquilo, né? Porque de fora é mais fácil, a gente não tá envolvido com a emoção daquele problema. A gente tá vendo por um ângulo externo, né? A gente não tá dentro da situação. Então é mais fácil realmente resolver pelo outro, né? Fazer as coisas pelo outro, ter soluções para os problemas do outro. Porque é muito fácil você falar faz isso ou faz aquilo, quando fazer isso ou aquilo não envolve as pessoas que você ama, a tua família, o teu parceiro. Então a gente tem que ter até esse cuidado para não cair na falta de empatia também, sabe? De falar para a pessoa fazer determinadas coisas, quando a pessoa vem pedir, né, um conselho, conversar com a gente, para a gente não cair nessa armadilha também da falta de empatia. Porque se fosse com a gente seria diferente, né? E às vezes a gente também faz muito pelo outro, né? E cria esse cenário, porque quando você tem que olhar para você e fazer por você, você tem que se deparar com a vulnerabilidade, você tem que se deparar com a possibilidade de as coisas darem errado, não saírem como você gostaria. E aí a gente foge disso, não sempre de forma consciente, mas a gente evita esse lugar da possibilidade de fracasso, da possibilidade do erro, né? Então é uma forma de proteção, a nós mesmos, a nossa frustração, né? Então, estou trazendo aqui algumas reflexões, tá? Não são coisas que não são regras, né? Eu não estou dizendo você faz isso ou por aquilo, você tem, enfim. Eu estou aqui trazendo reflexões, né? Que eu vejo que podem contribuir para você observar aí o que pode ser melhorado, para você ficar mais saudável, para você ficar mais satisfeito, ter mais, mais gosto mesmo pela vida, né? Pelos teus dias, pela tua rotina. Isso começa quando a gente compreende o que tá legal e o que não tá legal. E esse estar legal ou não envolve todas essas coisas, né? Porque nós estamos aqui encarnados para passar por essas questões, para passar por essa jornada que é a vida. Então, se nós não estivéssemos aqui encarnados, seria mais fácil, né? Como seres de luz, como seres que já têm a iluminação, que são a luz, né? Seria muito mais fácil. Mas aqui a gente está aqui justamente para ter esses aprendizados, para desenvolver habilidades, para desenvolver virtudes, né? Desenvolver a nossa potência, né? Que ela existe. Eu sempre falo que ela existe. Mas a gente precisa ir se alinhando, se conhecendo para que ela venha à tona. Aos poucos, né? Com carinho, com cuidado, com paciência. Então essas coisas que eu tô falando não é para você sair daqui chateado com você, né? Se culpando, não é nesse sentido. É justamente um olhar, né? Uma sinalização de coisas que você pode começar a olhar com um pouco mais de carinho, né? Para começar a promover as mudanças que você achar que deve, que você achar que podem ser boas, né, para você. E assim, se tem uma coisa que eu aprendi depois de bater muito a cabeça, foi que a gente não consegue salvar ninguém, sabe? A gente muitas vezes busca, né, falar certas coisas para as pessoas que a gente ama, a gente quer que a pessoa veja um vídeo, assista tal aula, tal filme, tal, porque a gente acha que vai fazer bem, a gente sugere coisas para a pessoa, porque a gente quer salvar, a gente ama aquela pessoa, né? Quem não é assim? Quem não faz isso, né? Às vezes você toma um sorvete muito gostoso na cidade, uma cidade nova, você vai querer que a pessoa tome também, a pessoa que você ama, né? E é a mesma coisa quando você começa a entrar nesse caminho, né? Nesse processo do autoconhecimento. Você quer que as pessoas também vejam o que você está vendo, que está sendo bom. Mas, se tem uma coisa que eu aprendi, é que
O melhor que a gente pode fazer pelas pessoas é cuidar da gente, sabe? É claro, a gente pode fazer coisas, auxiliar, né, no que a gente puder, no que a gente for útil. Servir é muito importante. Não ser egoísta, né? Ser generoso, mas como eu falei, dentro dos teus limites, dentro daquilo que você pode oferecer, dentro daquilo que é saudável para você. Porque senão, você vai ajudar a pessoa que tá mal, e aí você fica mal também. Aí são duas pessoas que não estão bem, sabe? Então, cuidar da gente, cuidar da nossa energia, desenvolver o nosso autoconhecimento, isso muda de dentro para fora e você leva isso por onde você estiver nas suas relações. E aí você ensina com o teu exemplo, né? Diante ali de uma situação às vezes conflituosa, você começa a não ter mais certas reações explosivas. Não estou dizendo aqui para suprimir a raiva, já falamos disso, mas você começa a perceber as tuas emoções de uma forma diferente. Perceber o que elas estão querendo te dizer, né? Ver que é coisa mais profunda do que só aquela emoção, que é o que aparece. Olhar para dentro, né? Olhar para o que ela quer dizer, o que ela está te mostrando. Então percebe que é um olhar diferente, é um jeito diferente de experienciar a vida, de viver mesmo, né? Por isso que eu falei lá do cruzeiro. Você vai passar pelo cruzeiro de uma outra forma, né? Então é por isso que eu trago essas coisas para vocês, é por isso que eu compartilho, né? Eu percebo a diferença na minha vida, por isso que eu quis inclusive me profissionalizar nesse sentido, né? De poder ser contribuição na vida das pessoas também através de terapias e através de programas, né? Jornadas que contribuam nesse sentido. E aí, eu tô pensando aqui em tirar uma cartinha. Vamos tirar uma cartinha? Você pensa aí, começa já a pensar em alguma questão, uma questão que tá na tua cabeça, que você precisa resolver, e vamos ver o que a cartinha tem para dizer. Vai se conectando, vai respirando, faz a tua pergunta e eu vou tirar aqui pra gente, tá? Peraí. Pensaram? Criatividade. Vamos ver o que a criatividade quer trazer pra gente hoje. Vou ler pra vocês. Criatividade é a qualidade que você traz para a atividade que está fazendo. Trata-se de uma atitude, de uma disposição interior, a maneira como você olha para as coisas. Nem todo mundo pode ser um pintor e também não há necessidade disso. Se todos fossem pintores, o mundo seria muito feio e viver seria difícil. E também não é todo mundo que pode ser dançarino, nem há necessidade disso. Todos, porém, podem ser criativos. Seja o que for que você faça, se você o faz com alegria, se o faz com amor, se o seu ato de fazer não é meramente econômico, então ele é criativo. Se algo cresce em seu íntimo como consequência, se isso lhe traz desenvolvimento, então é espiritual, é criativo, é divino. Você se torna mais divino à medida que fica mais criativo. Todas as religiões do mundo disseram que Deus é o Criador. Eu não sei se ele é ou não o Criador, mas de uma coisa eu sei. Quanto mais criativo você se torna, mais divino você fica. Quando a sua criatividade chega a um clímax, quando a sua vida inteira se torna criativa, você está em Deus. Ele deve ser, portanto, o Criador, pois as pessoas que foram criativas estiveram mais próximas dele. Ame o que você faz. Assuma uma postura meditativa enquanto você estiver fazendo algo, seja lá o que for. E o comentário. A figura de poder e autoridade dessa carta é visivelmente de alguém que é senhor do seu próprio destino.
Olha que poderoso isso, né? Alguém que é senhor do seu próprio destino. Que é isso que o autoconhecimento traz pra gente, né? A gente sai do lugar de vítima e a gente vai para esse lugar de ser senhor do nosso próprio destino. Em seu ombro há uma representação do sol e a tocha que ele segura na mão direita simboliza a luz da sua própria verdade, arduamente conquistada. Rico ou pobre, o rebelde é de fato um imperador, porque quebrou as correntes do condicionamento repressivo e das opiniões da sociedade. Ele deu forma a si mesmo, abraçando todas as cores do arco-íris, aflorando as raízes obscuras e amorfas de seu passado inconsciente e criando asas para voar para o céu. Gente, vou ler de novo essa parte, tá? Porque é isso que é o autoconhecimento. É a gente abraçar inclusive as nossas sombras. É a gente querer reconhecê-las, porque é assim que a gente traz luz. Quando a gente reconhece a sombra, né? E como que a gente faz isso? Olhando, assumindo, né? Assumir tem um poder muito grande. Olhando para nossa história. Vou ler de novo. Rico ou pobre, o rebelde é de fato um imperador, porque quebrou as correntes do condicionamento repressivo e das opiniões da sociedade. Ele deu forma a si mesmo, abraçando todas as cores do arco-íris, aflorando das raízes obscuras e amorfas de seu passado inconsciente e criando asas para voar para o céu. Que lindo, né? A sua própria maneira de ser é rebelde, não porque esteja lutando contra alguém ou contra qualquer coisa, mas porque ele descobriu a sua própria natureza verdadeira e está determinado a viver de acordo com ela. Ele descobriu a sua própria natureza verdadeira e está determinado a viver de acordo com ela. A águia é o animal com o qual se afina espiritualmente, um mensageiro entre a terra e o céu. O rebelde nos desafia a ser suficientemente corajosos para assumir responsabilidades por quem somos e para viver a nossa verdade. É sobre o autoconhecimento, gente, puramente, essa carta. Tem tudo a ver, né, com o que a gente está conversando. Então é a gente ser corajoso, né, e assumir a responsabilidade por quem somos para viver a nossa verdade. E a gente só faz isso se conhecendo, né, para a gente entender, para a gente saber qual é a nossa verdade, para a gente saber quem nós somos. Então é isso. Tem um livro que eu li uma vez, que ele falava que a gente muitas vezes faz muitas coisas e a gente se distrai daquilo que é o mais importante, né? Que é justamente a gente se conhecer. Então ele fala, aquilo que a gente considera que são as obrigações, as tarefas prioritárias, no fundo elas são distrações daquilo que é o mais importante realmente. Eu achei aquilo muito forte, porque a gente acha que não dá tempo de meditar, não dá tempo de fazer terapia, não tenho tempo para isso, não precisa. E aí a gente vai cuidar de outras coisas que no fundo são as distrações daquilo que é o mais importante, né? Enfim, é claro que fazer as coisas a gente precisa, mas é muito importante a gente olhar pra gente também, né? Porque a gente vai fazer tudo de uma forma diferente. Então é isso, obrigada por estarem aqui, obrigada por terem me permitido estar aqui também, pela oportunidade de compartilhar. E depois me contem, se vocês quiserem, os pensamentos aí, os insights, né? E a gente vai compartilhando e conversando nessa jornada de descobertas, né? E de se conhecer. Um beijo grande, uma ótima quinta e até a próxima. Tchau, tchau.